Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. Estamos aí na 11ª semana, o trimestre está quase acabando, né? E pela graça de Deus, nós perseveramos até o fim e chegamos até aqui. Ainda tem mais 2 lições à frente para o trimestre acabar. E eu quero contar com tua presença todos os dias, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já considere se inscrever. Davi, por que eu vou me inscrever nesse canal? Eu te respondo, muito simples, para que você seja motivado, incentivado, animado por mim a todos os dias o teu estudo guiado, o teu momento com Deus, tá bom? Deixa o teu gostei também, porque é dessa forma que a gente vai alcançar todas as pessoas do mundo, se Deus quiser, em nossa geração. Nessa ocasião eu quero convidar você a fechar seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos ficar à presença de Deus e logo em seguida conhecer o tema e o estudo de hoje. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, sim, estudar a Tua Palavra. Isso é um privilégio maravilhoso, inestimável para cada um de nós. Que isso, Pai, seja um prazer e por isso nós clamamos a Ti, para que desenvolva a alegria ao estudar a Tua Palavra, a ter esse encontro mais que especial contigo. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito venha nos auxiliar a entender a Tua Palavra, a nos aproximar de Ti, a manter esse relacionamento estável e duradouro para todo sempre. Pedimos também que o sangue de Jesus nos limpe de todo o pecado e que dessa forma nós possamos ser achados por Ti, limpos e puros, para habitarmos na Tua presença por toda a eternidade, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nessa semana 11 da nossa lição, nós estamos estudando aí o tema o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do contexto do Evangelho de João. E no estudo de hoje, domingo, dia 8 de dezembro, nós vamos estudar de forma específica o Pai Celestial. Esse é o nosso tema, o Pai Celestial. E nós vamos ver qual é a atuação do Pai Celestial dentro do Evangelho de João. Qual é a sua área de atuação? Qual é o papel que ele desempenha? Então fique comigo até o fim para nós chegarmos à conclusão desse estudo para a honra e glória de Deus. Então, eu separei aqui alguns pontos. No final do estudo tem alguns contextos que nós vamos ler juntos. E o primeiro ponto que eu separei diz assim, ó. O Evangelho de João é escrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica, que começa com as nossas origens. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ontem nós vimos que Deus é a identificação para 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, quando a gente fala Deus, nós estamos se referindo a essas 3 pessoas da divindade. E aí, essas 3 pessoas da divindade estavam envolvidas ali no processo da criação do nosso mundo. Por exemplo, nos versículos iniciais ali do capítulo de Gênesis 1 e 2, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as fontes do abismo, sobre as águas, né? Ou seja, uma descrição clara da presença do Espírito Santo. Se a gente vai para o capítulo 1 de João, verso 1, a gente viu que o verbo estava no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma outra descrição clara, que tanto Jesus como o Pai também estavam presentes. Chegando à conclusão de que os 3 estavam envolvidos no processo criativo, no processo da geração minha e sua, da raça humana, né? Que podemos concluir, bater o martelo, que foi a obra mais, vamos dizer assim, promissora, mais bem elaborada, que foi os seres humanos. Onde a gente vê ali e analisa que em todas as etapas Deus falava e tudo acontecia. Mas quando chegou o momento de criar o ser humano, ele moldou com as suas mãos. E ali ele criou a obra-prima chamada seres humanos. Isso foi maravilhoso. Vamos avançar no nosso estudo, que está uma bênção. Diz assim, ó. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo, o que, entre outras coisas, é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que houve guerra no céu e Satanás, juntamente com os anjos que se aliaram a ele, foram expulsos e não se achou lugar na terra.
Em um outro texto de Apocalipse fala que aqueles que estão no céu exultem e cantem, porque o diabo foi até a terra. E aí daqueles que habitam na terra, porque ele desceu com muito ódio, cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. É isso que a palavra de Deus diz. E Satanás, com toda a sua fúria, com todo o seu ódio, a intenção, o intuito dele, assim como afirma a palavra, que o intuito dele é roubar, matar e destruir, ele logo procurou disseminar o pecado na criação de Deus, manchando a criação de Deus. Qual o propósito? Tornar duvidoso o caráter de Deus. E toda vida que eu falar Deus, entenda que eu estou me referindo às três pessoas da divindade. Satanás, quando traz o pecado, ele coloca na mente do ser humano dúvida acerca do caráter de Deus. Será que Deus era de fato bom? Será que de fato a lei de Deus era boa e proporcionava liberdade? Foram esses tipos de questionamentos que foram impregnados na mente do primeiro casal e que se perpetuaram até os dias de hoje. Porém, Deus não ficou de braços cruzados e não deixou isso alheio. Ele já tinha tudo esquematizado, o plano da salvação. E aí, diz o seguinte, enquanto esteve aqui, Jesus submeteu a vida ao Pai, vivendo de acordo com a sua orientação. Nós temos aqui alguns exemplos, de versos que afirmam isso. Por exemplo, João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Em João 10,38 fala, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Em João 10,37 fala, se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. O papel de Jesus quando veio aqui para a Terra, além de nos redimir, de nos salvar, de nos resgatar do cativeiro de Satanás, do cativeiro do pecado, foi também demonstrar claramente quem de fato é o Pai. Quem de fato é o caráter de Deus. Quando Jesus vem, entrega a sua própria vida. Quando Jesus vem, assume a natureza humana, e agora sendo portador de duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, para poder nos representar e pagar o preço do nosso, do seu, do meu pecado, ficou mais que claro que o caráter de Deus é lindo, é amoroso, é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. É um caráter que eu e você devemos imitar. E ficou provado, mais do que provado, de que Satanás é um grande mentiroso. E que, infelizmente, tudo isso que ele fez foi com o propósito de atacar diretamente a pessoa de Deus, envolvendo eu e você, que somos o alvo do amor de Deus. Os textos que foram separados aqui para a nossa reflexão é simplesmente para mostrar quais são algumas das obras e funções do Pai. E todas elas estão dentro do contexto do Evangelho de João. Então vamos conhecer um pouco mais o Pai? O primeiro contexto está aqui em João 3:16, 17 e depois João 6:57. O primeiro verso diz assim, João 3:16 a 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que esse fosse salvo por meio dele. João 6,57 diz, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Em outras palavras, o desejo do Pai é salvar, é redimir, é trazer para perto novamente aquele a quem, infelizmente, por conta do pecado, andou distante. O desejo do Pai é trazer você de volta para casa e ter você perto, como quem é perto, o Filho amado. Um outro contexto apresentado aqui, deixa eu pegar, só um minuto. Cadê? Minha lição está dando problema. João, capítulo 5, verso 22.
E depois João capítulo 5, verso 30, que diz assim: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Muitas vezes nós temos um entendimento errado acerca da atuação de Deus com relação ao juízo, né? E às vezes a gente tem a imagem equivocada de um Deus como se fosse um Deus tirano, um Deus ruim, um Deus opressor. E aqui João diz, olha, não é papel de Deus o Pai julgar. Ele delegou essa função para o Filho. O Filho é quem vai julgar. E aí Jesus fala no outro verso, né, que o julgamento dele é justo. Ele não vai fazer nada que vai passar do ponto, que vai ser além, que vai ser desonesto. Não. Ele vai fazer tudo conforme ele está vendo e ouvindo. E aí o próximo contexto, que fala também sobre as características, as funções, aquilo que Deus Pai tem feito, revelado no Evangelho de João, está aqui em João 6, verso 32, que diz: Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu pão do céu, mas é meu Pai que lhe dá o verdadeiro pão do céu. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. João 14, 24. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Nesses versos a gente percebe a íntima relação e conexão que há entre o Pai e o Filho. O primeiro contexto, João 6,32, fala que quem alimenta o seu povo é Deus. Ele alimenta com o que, Davi? Com o verdadeiro pão do céu, ou seja, a pessoa de Jesus. Lembra que Jesus diz, eu sou o pão da vida? Exatamente. É esse o pão que Deus, o Pai, quer oferecer para mim e para você todos os dias, quando nos reunimos para ter esse momento de estudo. Vamos avançar, vamos ver mais um contexto. Está aqui em João 6,45, que diz assim, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Lembra que certa vez Pedro deu uma declaração linda, né, quando Jesus perguntou se eles não queriam abandonar? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Você lembra o que foi que Jesus disse? Jesus diz, olha, essa palavra não vem de você. Isso foi o meu Pai que te revelou. Lembra João Batista quando ele reconheceu Jesus como Messias? Nós vimos, por exemplo, no estudo desse trimestre, né? João Batista fez essa afirmação e ele diz, olha, se o Pai não tivesse me revelado, não tivesse me dito quem seria ele, eu não teria reconhecido. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é, quem nos ensina, quem nos apresenta a palavra, é o Pai. E quando eu e você estamos abertos a isso, nós nos aproximamos do Filho. Porque quando nós aprendemos, quando nós permitimos o Pai nos ensinar, nós vamos até o Filho, Jesus Cristo. E o último contexto, está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Olha aqui o que diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 16, verso 23 fala, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que pedirem em meu nome. Aqui a gente vê um Pai que providencia todas as nossas necessidades. Um Pai que quando nós dependemos dele, ele vai assistir a todas as nossas necessidades. Um Pai amoroso, um Pai gentil, um Pai doador. Um Pai que não vai deixar faltar nada. Tem aquele verso bastante conhecido. Nunca vi um filho de Deus, né, mendigar um pão, porque Deus o sustenta com a sua destra
fiel. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. E aqui nós vimos algumas das coisas que Deus faz, o Pai, né? Algumas dessas características, né? A íntima ligação que Ele tem com os outros seres da divindade, formando ali a trindade perfeita. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O estudo de hoje foi sobre o Pai Celestial. Nós vamos ver mais à frente sobre o Espírito Santo, sobre o Filho e mais e mais. E o meu convite é, volta amanhã, porque amanhã tem estudo guiado, amanhã tem mais estudo da Palavra de Deus. Amanhã tem o meu momento com Deus e eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus, tá bom? É isso, até a próxima e tchau, tchau.